Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 203. A Gênesis capítulo 1 é caráter da revelação espírita. Já nos encontramos praticamente quase que no final do primeiro capítulo, né? 63 páginas. Então, agora a questão de número 59. Então, Kardec diz aqui assim, olha só que interessante. Ele diz assim: os grandes espíritos encarnados são, né? Os grandes espíritos encarnados são, sem contradita, individualidades poderosas, né? Porque vamos por parte. Nós sabemos que os grandes espíritos, os espíritos evoluídos, né? É inquestionável, né? O poder. Vamos usar esse termo, o poder da individualidade deles. Vamos dizer assim que nós não temos capacidade de avaliar o poder, né? Dessas individualidades. Por que nós não temos? Primeiro, devido à nossa pobreza de espírito, pelo menos a minha eu reconheço. E outra, devido à desigualdade evolutiva. Então, por exemplo, quem tem condições de avaliar o poder da individualidade, vamos dizer assim, de Sócrates, de Platão. Avaliar mesmo. Bom, Sócrates, em matéria de evolução, encontra-se no número 8. Mas por que ele está no número 8? O que leva a pessoa a crer que ele realmente esteja no número 8? E assim por diante. Mas olha só para você ver. Os grandes espíritos encarnados são, sem contradita, individualidades poderosas, mas de ação restrita e de lenta propagação. Verdade. Ora, e o que Kardec aqui não diz que é, né? Tudo que ele diz aqui é verdade. Então, mas de ação restrita e de lenta propagação. Pelo menos nós retornando ao passado, até pelo fato da precariedade dos meios de comunicação, então o ensino divulgado por esses espíritos aqui no corpo físico, né, por essas almas, por esse espírito encarnado na condição de almas, é um ensino assim muito restrito. Ali aquela tribuzinha, né? Aquela tribo, aquele arraial, não muito mais que isso. Por exemplo, olha só, viesse um só dentre eles, embora fosse Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, revelar nos tempos modernos aos homens as condições do mundo espiritual, quem provaria
a veracidade das suas asserções. Nesta época de cepticismo, né? Então, olha, nós vamos repetir. Viesse um só dentre eles, embora fosse Elias, ou Moisés, Sócrates, ou Platão, revelar nos tempos modernos aos homens as condições do mundo espiritual. Quem provaria a veracidade das suas asserções nesta época de cepticismo? Muito difícil, né? Muito difícil. Então, por isso, a ação restrita é muito lenta. Então, por isso, a inversão da providência divina. Não transferindo a responsabilidade dos desígnios de Deus a um só homem, porque caminha-se em passos de tartaruga. Não o tomariam por sonhador ou utopista? Não é verdade? Se numa época dessa toda vem um indivíduo, um ser desse, né, trazendo-nos algumas revelações, não o tomariam por sonhador ou utopista? Olha só, mesmo que fosse verdade absoluta ou que dissesse, séculos se escoariam antes que as massas humanas lhe aceitassem as ideias. Não é verdade? Mesmo que fosse verdade o que eles dissessem a respeito da imortalidade da alma, né? Da comunicabilidade com o mundo dos espíritos, né? Comunicabilidade com os desencarnados, o tempo passaria de uma forma assim que ninguém aprenderia praticamente nada. Então, analisando para ver quantas coisas disseram os profetas antes do Cristo, que, no entanto, como acabaram aqueles profetas? Praticamente todos, quase todos foram mortos, degolados, porque ninguém acreditava neles, de que chegaria o momento, e que esse momento estava prestes, em que viria aqui na Terra, chegaria aqui na Terra, como diz eles, né, a salvação. Então, vários profetas anunciaram a vinda do Cristo. Mas os seres naquelas épocas, eles não acreditavam no que os profetas diziam. Nós temos que entender também, 90% das pessoas não acreditaram no que o Cristo, né, dizia. Eles não acreditaram. Então, muitos tinham o Cristo como um desertor, né, um baderneiro, um opositor das leis, um transgressor. Tudo isso aí. Eles consideravam o Cristo isso aí. Um desertor, um opositor às leis, né? Na época. E nós sabemos também depois, aí por isso que o Cristo, lógico, o Cristo sabia já disso com antecedência, porque isso tudo faz parte dos desígnios das leis divinas.
Por isso que o Cristo falava, né, por parábolas. E por isso que o Cristo prometeu um Consolador que seria o Espírito da Verdade, que no momento viria esclarecer tudo aquilo que ele havia dito e muito mais coisas que teria que ser esclarecidas, que naquele momento não tínhamos condições. Mas se nós pararmos para analisar também quantos seres morreram depois que Jesus esteve aqui na Terra, quantos seres morreram nas fogueiras? O professor Eurípides Barçanufo mesmo, na época que foi o escravo Rufo, quando seus pés foram amarrados em cordas e no lombo de alguns animais, né, velozes, alazão, cavalos, equinos, e solto na invernada, tudo por quê? Porque ele acreditava em Cristo. Ele acreditava no Deus, a inteligência suprema, na causa primeira de todas as coisas. O professor, ele via o mundo espiritual, ele ouvia, ele se comunicava com o mundo espiritual. Então, como negar? As pessoas pedem para você, por exemplo, a pessoa te apresenta uma caneta dessa e depois ele guarda essa caneta no bolso. Você viu a caneta. Aí ele pega e pergunta para você assim: você crê que isso é uma caneta? Você vai dizer o quê? É óbvio, creio que é uma caneta. Não, mas você está errado, ele vai dizer para você. Isso não é uma caneta. Abjura. Diga que não é uma caneta, que eu te perdoo, eu te livro da morte. Mas, Senhor, eu não posso negar o que os meus olhos viram. Os meus olhos viram uma caneta. O Senhor quer que eu diga o que se eu vi foi uma caneta? Então isso é a mesma condição dos fatos. A pessoa que tem conhecimento dos fatos, ele vai negar. O que eles fizeram com Joana d'Arc? Joana d'Arc, ela mantinha comunicação com o mundo espiritual. Abjura? Não. Mas Joana d'Arc também foi traída, né? Joana d'Arc foi traída pelos os amigos, porque todos nós sabemos, através da doutrina dos espíritos, que Joana d'Arc foi a reencarnação do apóstolo Judas. Então, da mesma forma como ele traiu nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi traído, Joana d'Arc foi traída também pelos teus amigos, na época, os franceses, e foi parar na mão dos ingleses e depois negociada, da mesma forma como Cristo foi negociada, ela foi negociada e levada à fogueira. Abjuras? Não. Eu não sou ninguém, mas eu acho que se fizessem isso comigo novamente, nessa existência, a pessoa ia ter que me pregar eu na fogueira, porque eu não ia negar, não. Eu não negaria de jeito nenhum. Nega que você vê, nega que você ouve, nega que desde criança você luta 24 horas
que a tua luta é imensa desde quando você nasceu. Nega. Ó, meu amigo, essa é a oportunidade que você está me concedendo para me retirar do inferno, vamos dizer assim. Por quê? Ele vai me perguntar, mas por quê? Porque se essa é a condição, prega fogo. Me amarre logo numa madeira e meta fogo. Porque se essa é a condição, eu não vou negar, porque eu vou negar o que eu sinto, eu vou negar o que eu vejo, eu vou negar o que eu ouço, eu vou negar tudo que eu já enfrentei e enfrento. Não tem como, né? Então, olha só para você ver. Mesmo que fosse verdade absoluta o que dissesse, séculos se escoariam antes que as massas humanas lhe aceitassem as ideias. Deus, em sua sabedoria, não quis que assim acontecesse, que as leis fossem transmitidas através de uma só pessoa. Quis que o ensino fosse dado pelos próprios Espíritos. É a terceira grande revelação. Porque nós temos que entender, está no livro da Gênesis, Moisés e Jesus, né? É de natureza humana. De natureza humana. Primeira revelação, segunda revelação, de natureza humana. A terceira revelação é de natureza divina, é de natureza espiritual, é a doutrina dos espíritos. Quando nós já dissemos que o espiritismo, ele é o cristianismo redivivo, o espiritismo é nada mais, nada menos que os desígnios das leis de Deus, trazida pelos bons espíritos, utilizando eles das ferramentas que existiam aqui na Terra. E quais são essas ferramentas? As que mais existem na Terra, que são os médiuns. Como nós já dissemos, simplificando, nasci de mulher, todo mundo é médium. Todo mundo é médium, nasci de mulher, todo mundo é médium. Uns mais, outros menos sensitivos, ostensivos. Uns médios têm dons mediúnicos, outros médios não têm dons mediúnicos. E assim sucessivamente. Tem médio que tem 4, 5, 6, 8, 10 dom mediúnico. Tem médium que não tem nenhum dom mediúnico. É preciso entender isso. A doutrina nos esclarece, a doutrina nos ensina, né? Então, a mediunidade, vamos dizer assim, que a mediunidade eu já disse isso aqui outras vezes, eu vou tornar a repetir. A mediunidade, pense você agora, ó. A mediunidade é o tronco do pé de mangueira. Sabe a mangueira? Tem aqui a mangueira, né? Que dá fruta, manga. Pensa no tronco dela. Perfeitamente. Agora pensa em todos os galhos da mangueira. Aquilo ali significa os dons mediúnicos teu, dos médios, sensitivos, ostensivos. Então você observa que tem mangueiras que tem mais galhos, tem mangueiras que tem menos galhos. Então os galhos significa os dons mediúnicos. E a manga significa o quê? As mangas significa o fruto produzido pelos dons mediúnicos, que são os galhos. Então, você na condição de médio sensitivo, dotado de vários dons mediúnicos,
você que trabalha, você que ajuda o próximo, você que faz isso, faz aquilo, escreve livro, faz palestra, Isso são frutos. São frutos dos teus dons. Que por vezes esses teus dons, eles têm um princípio que vem da mediunidade. Então a manga é o fruto. Isso é para simplificar. Então, a doutrina dos espíritos é de natureza divina. Por isso, quis Deus que as leis viessem e fossem divulgadas e propagadas pelos espíritos através dos médios, porque os médios se encontravam como se encontram pelo mundo todo, não ficando restrito apenas em Sócrates, Platão, Pitágoras, ou Elias, ou... Você entendeu, né? Ou em Moisés, restrita só em Jesus. Olha só para você ver como são as coisas. Não. É para ser disseminada, é para ser espalhada por todos os cantos da terra através da mediunidade. Então, olha só para você ver aqui, ó. Quis que o ensino, então, Deus, em sua sabedoria, não quis que assim acontecesse, né, que ficasse restrito a um só. Quis que o ensino fosse dado pelos próprios espíritos, foi o que eles fizeram, né, aqui na Terra, juntamente com Kardec. Não por encarnados, a fim de que aqueles convencessem da sua existência a esses últimos, e quis que isso ocorresse por toda a Terra simultaneamente. Porque a comunicação, ou melhor, a comunicabilidade, ela ocorre, né, ostensivamente, simultaneamente, por toda a Terra, através da mediunidade. Quer para que o ensino se propagasse com maior rapidez, quer para que, coincidindo em toda parte, constituísse uma prova da verdade, tendo assim cada um o meio de convencer-se a si próprio. Então é preciso que cada um convença a si próprio. Eu não estou aqui para te convencer. É você. Eu que tenho que me convencer. É você que tem que se convencer. Por isso nós já dissemos aqui, não creia no que nós estamos dizendo aqui apenas. Não se contente só com isso. Busque as obras básicas. Busque obras de Chico Xavier, obras de André Luiz e por aí em diante, né? Estude. Não fique só aqui nos vídeos nossos, não. Busque outros livros. Busque outros, né, que estão transmitindo por aí as mensagens de Jesus. Todos nós fazemos parte de uma família cósmica universal em processo de evolução. Então, dessa forma, através da mediunidade, as leis do Criador, elas, né, ao mesmo tempo, simultaneamente foram propagadas. Então, posso dizer-se como uma eclosão, né? Propagou-se de uma vez e todos os médios começaram a receber, né, as orientações do mundo espiritual e a espiritualidade através deles, e material sendo enviado a Allan Kardec. Mas é aquilo que já dissemos, né? Nós temos que entender que o Cristo veio e preparou, eu posso dizer isso, o Cristo veio e preparou a vinda do Espiritismo.
todos os mártires contribuíram para com a vinda do Espiritismo. O Espiritismo veio a 18 de abril de 1857. Mas nós podemos dizer que todos os médios sérios, prudentes, esses que nós podemos dizer assim, pessoas dotadas de caráter, né, e de conhecimento, eles estão trabalhando em prol da propagação da doutrina dos espíritos. Isso significa que a doutrina dos espíritos ela ainda encontra-se em processo de expansão no coração e na consciência de todos esses que acordam para a realidade, para a verdade, através dos fatos. Por isso que a nossa responsabilidade é muito grande. Nós não devemos, nós não podemos, nós não temos esse direito de brincar com os desígnios das leis divinas. Vamos para o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser a questão de número 60.